Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui novamente no nosso podcast Gestão em Ação. Hoje vamos conversar com o Márcio Leitão, um profissional que inovou na comercialização de carros. Nós vamos contar aqui, né, a trajetória dele, a maneira como ele trabalha e a conexão com o tema sustentabilidade. Como a gente sempre fala aqui no início, né, a gente trazer rotinas e práticas e a nossa vida natural e normal, né, conectada à sustentabilidade. Pensar que comprar e vender um carro é uma rotina muito grande, né, vivida por qualquer brasileiro ou qualquer pessoa do planeta. Ter aqui a possibilidade de conversar com um especialista é muito bom. Então, seja bem-vindo, Márcio, aqui no nosso programa. Obrigado, Ivo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e já quero que você se torne nosso cliente, que você tem um carro aí para vender, nós vamos atender o seu desejo aí de vender o seu carro, e vamos chegar nessa etapa aí também. Com certeza, Márcio, te agradeço. Márcio, primeiro que é muito interessante, eu já assisti até, como eu te falei um pouquinho antes aqui da nossa entrevista, já algumas informações da sua empresa, né, da sua vida, da sua carreira. Conta um pouco para a nossa audiência, como foi, assim, o que é a BMZ, né, a sua empresa, a sua franquia, né, porque você é um franqueador, né, uma empresa que tem aí muitos estados brasileiros. Conta um pouco a sua história e um pouco da BMZ para a gente, por favor. Tá. Ivo, vamos lá. Minha história ela começou há quase 20 anos atrás dentro de um lava-rápido. Eu me aproximei, né, do mercado automotivo limpando carros e ali eu me relacionei com pessoas de concessionárias, de lojas de veículos que já atuavam nesse mercado. E eu via que aquele mercado era um mercado em potencial. Na época eu não tinha capital suficiente para comprar um carro para revender. E eu comecei a fazer algumas intermediações de forma provisória. E foi a partir daí que surgiu o meu modelo de negócio, que na época era provisório. O meu objetivo era ter uma loja de carro física. Fui fazendo intermediação, tendo rentabilidade com isso, até o momento que eu tive algumas lojas físicas tradicional, como hoje a gente vê a maior parte aí no mercado. E o que aconteceu? Em 2018, eu percebi que o mercado estava mudando um pouco. Sim. E assim como a Airbnb, maior empresa hoje de locação, não tem nenhum imóvel, o próprio Uber não tem nenhum carro, nós entendemos que não tinha mais a necessidade de ter ali um estoque com vários carros e eu podia estar trabalhando o seu carro, por exemplo, enquanto você está utilizando, eu estou trabalhando essa venda. E foi a partir daí, então, que eu iniciei um processo de formatação da primeira rede de franquias especializada em negociações automotivas. Perfeito. Que basicamente o que é? Tem uma semelhança muito grande com o corretor de imóveis. São corretores que atendem a sua necessidade na venda de um carro, porém de forma profissional. Claro. Então ele vai até a sua casa, faz lá as fotos profissionais, ele que administra todos os anúncios, ninguém vai te ligar, como está o carro, televisão, vai ligar para ele só vai entrar em contato com você no momento que ele tiver uma pessoa interessada, vai te falar, Ivo, deixa seu carro aqui limpinho, na quarta-feira eu vou aí com o cliente, vou apresentar, e caso o veículo seja vendido, somente com êxito, o nosso franqueado ele recebe uma comissão, ele é comissionado ali pela venda. Então, assim como você contrata um advogado ou um arquiteto para desenhar a sua casa, você contrata um profissional para cuidar da venda do seu carro. Ele vai fazer isso de forma segura, vender o seu carro com total segurança, pelo valor justo, porque você não sofre ali uma depreciação abusiva, né? Perfeito. E aí, então, hoje nós somos a maior rede especializada em negociações automotivas do país. São mais de 400 unidades franqueadas. Perfeito. Estamos em todos os estados aí do Brasil. Muito bom, muito bom. Márcio, naturalmente, né, você inovou no mercado de venda automotiva, né? Você coloca ali uma interface interessante de como a pessoa pode interagir com o cliente que tem desejo de comprar ou vender um carro, né? A pessoa, não é só eu quero vender um carro, mas eu quero comprar um carro, eu vou obviamente estar conversando com você também. Mas vamos falar um pouco sobre sustentabilidade. Vamos falar como que esse negócio, no teu ponto de vista, na sua interpretação, se conecta com aspectos ambientais, sociais de governança, né? Como é que a gente pode hoje, dentro desse segmento que a gente fala aqui, o teu negócio, quando você imaginou ele, se conecta a esse assunto? Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que para que a gente possa entender a questão de governança, quando eu decidi atuar nesse mercado de forma profissional, através de uma rede, o nosso mercado ele tem uma característica que ele não tem uma regulamentação. Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, de corretor de seguro, é o
SUSEP regulamenta. Isso, exatamente. O corretor de imóvel tem que ter o CRES. E o vendedor de veículo, ele não tinha nenhum tipo de regulamentação, não tem até hoje. Tanto que nós fazemos parte de um projeto de lei para regulamentar. E é por esse motivo que existe muito problema nesse mercado. Sim. Existe uma dor clara. Fraude, sempre você vai... Você tem um amigo, alguém que vendeu um carro, chegou multa, ou comprou um carro lá que teve passagem por leilão, batida e não sabia. Então, ele é um mercado que hoje a pessoa ela acorda, fala, vou vender carro, não depende de regulamentação nenhuma. Tanto que, para se ter um processo, para ter pra a gente conseguir, da mesma forma que na minha trajetória de crescimento, eu falo que uma grande porcentagem está ligada ao processo que a gente tem dentro da empresa, a transparência com o nosso cliente. Perfeito. Eu queria trazer um modelo de negócio que tem uma rede que eu conseguisse ter um controle sobre ela. E quando a gente fala de franquia existe processos, existe padrões, né? A gente fala... McDonald's, por exemplo, você vai comprar um Big Mac aqui em São Paulo, na Bahia, onde for, mesmo padrão, mesmo ingrediente, e isso é franquia. Então, acho que se inicia, porque eu consigo hoje, através do modelo de franquia que existe padrões, trazer o mesmo processo para o meu franqueado de Salvador, de Recife, de Ribeirão Preto. Perfeito. E é um processo que funciona. Então, hoje, o nosso maior desafio como franqueador, é realmente treinar o nosso franqueado, acompanhar os processos que é necessário para a operação dele funcione e tenha resultado da melhor forma. Perfeito. E eu acho que uma característica do nosso negócio, como nós estamos falando de um modelo de franquia home office, onde é um modelo de negócio de baixo investimento, o que é muito comum? Hoje, quem começa a empreender de casa, uma empresa de baixo investimento que não tem muito recurso para investir na empresa, ela acaba não investindo em sistema, em processo. E isso eu acho que é fundamental. Então, assim, quando nós temos lá um novo candidato que investe na franquia, ele cuida lá ele recebe todo o treinamento e ele administra lá a parte comercial, o atendimento ao cliente, mas toda essa parte estratégica, processo, indicadores, a franqueadora cuida, ele já tem um passo muito à frente ali, porque a gente sabe que isso é extremamente importante e a gente sabe que microempresários muitas vezes não têm acesso à tecnologia, a sistema, que é fundamental ali para o sucesso da operação, né? Perfeito. E aí você abordou a parte de governança, né? Vamos falar da parte ambiental, né? Eu acho que a parte ambiental também tem uma linha muito forte dentro do teu negócio. Sim. Principalmente por questões relacionadas a espaço, né? Isso. Hoje um franqueado seu não precisa ter grandes estacionamentos, né? Exatamente. Ele não precisa. Na realidade, ele trabalha da casa dele. Perfeito. Então, ele, de forma digital, assim, né, como o próprio corretor de imóvel, ele tira a foto do veículo enquanto o cliente está utilizando aquele carro normalmente. Perfeito. Então, a gente não tem ali um pátio gigantesco. Então, isso eu viabilizo o custo, que consequentemente vem redução de energia, de água, a própria é natural dentro de uma loja convencional. Todo carro passar por uma limpeza ali recorrente durante todo mês. O carro tem que estar sempre limpo. Nós, na realidade, enquanto o cliente está utilizando o carro, nós estamos trabalhando e ele vai limpar esse carro no momento de apresentar o veículo. Então, são vários fatores que acabam impactando ali na questão ambiental, né? A gente tem, inclusive, uma campanha prevista para cada carro vendido plantar uma árvore. Toda uma estrutura... Isso existe hoje, é um programa de vocês? Na realidade, ainda não é. Mas isso foi feito em 2020. A Toyota fez isso com o Corolla. Ela fez no lançamento os primeiros carros. Então, a gente vai lançar essa campanha ano que vem, que ela está muito relacionada não só ao meio ambiente, mas como também que naturalmente toda empresa que ela é sustentável, naturalmente ela potencializa a visão ali do cliente, do público com relação aos princípios da empresa, né? Então... O meio ambiente, a ação que você tem ali, ela potencializa outros resultados, consequentemente, né? Perfeito. E Márcio, assim, né? Um outro lado que eu vejo também é a questão da educação, né? Quando você entra na educação do empreender, que no Brasil, eu acho que a gente tem uma função de ajudar, e obviamente no teu negócio, que é um negócio que tem uma capilaridade grande para comercializar um carro, para fazer uma gestão de um carro, venda, troca.
você educa aquela pessoa em relação a modelos de negócio, né? Então, aquele empreendedor que tinha um jeito talvez mais simples de trabalhar, agora ele pode, com a tua interface, com a tua educação, com os seus métodos de levar o negócio para ele, conhecimento, né? Então, eu acho que dentro do pilar social, você hoje ajuda 400 famílias. Com certeza tem mais pessoas que nesse momento também são empregadas nessa grande rede de educação, né? Então, eu percebo assim, na questão do pilar social, você está levando a educação para esse grupo, né? Exatamente, porque na realidade o empreender, ele não está ligado só a uma questão técnica do meu mercado, não é somente como avaliar um carro, como precificar um carro. No momento que ele entra na franquia, ele passa pela implantação, a nossa primeira etapa de treinamento é passar para ele o que é empreender, é passar para ele os desafios do negócio, o que vai acontecer, ter a resiliência. Então, a gente prepara esse candidato, né, esse franqueado, a primeiro a ser um empresário. Perfeito. Independente do ramo, ele tem que entender qual que é o objetivo, qual que é o princípio do negócio, o que é empreender. Então, tudo isso eu falo que a base é a mesma. Depois, cada uma vai para o seu ramo. Pô, o meu é carro, o de outra pessoa, de repente, uma franquia de piscina, uma lanchonete. Claro. Mas, assim, o empreender, eu acho que essa parte cultural, e ela é muito importante. Não adianta eu treinar um novo franqueado, somente a parte técnica. Ele tem que ser muito bem treinado nessa questão mesmo social, de como se comportar, como lidar com desafios, porque você também é empreendedor. A gente sabe que não é só dias lindos, tem dias ótimos, dias médios, tem dias ruins, e a resiliência tem que fazer parte da característica desse empresário. Então, o início de qualquer franqueado é a gente mostrar para ele como os desafios que ele vai enfrentar para justamente ele estar preparado. Porque se ele, às vezes, não está preparado psicologicamente, de repente vem um cliente que marcou para ver um carro, desiste, ele já se desmotiva com o negócio e, consequentemente, a cabeça dele fracassando, o negócio dele vai fracassar. Perfeito. Então, acho que essa parte cultural de mostrar os princípios, de agregar os valores, a gente fala muito com relação à família do franqueado. Perfeito. Ele está fazendo não só por ele está fazendo pelo filho, pela esposa, pelo conforto, pela escola que ele vai proporcionar para o filho, pela viagem. Então, tudo isso eu acho que agrega não só como franquia, mas para a vida, né, do empreendedor ali. E você fala uma coisa, né, Márcio, assim, que o empreendedor, ele é ele precisa, obviamente, ter um propósito. Ele achou um negócio que ele gosta de fazer, que seja uma caneca, que seja, né, qualquer negócio. Mas ele precisa... O persistir é uma coisa interessante, porque a gente, na nossa cultura brasileira, a gente tem é muito forte a questão da ansiedade, né? Então, eu quero vender 500 carros no primeiro mês. Primeiro que você vai precisar aumentar sua rede, você vai precisar ser conhecido. Tem degraus ali importantes para ele chegar. Mas a ansiedade de ganhar logo, de fechar logo, e a decepção, e a frustração... a ansiedade às vezes frustra o... Exato. Porque o cara tem ansiedade, mas ele não consegue performar, ele fala, não tá dando certo, não consigo, Eu acho que isso é uma questão muito cultural nossa do Brasil, que as pessoas querem tudo muito rápido. Então você imagina, você está há quanto tempo fazendo esse trabalho? Eu tenho 20 anos que eu estou nesse mercado. 20 anos. Então, a história da Lava Jato foi há 20 anos atrás, 20 anos atrás. Você tinha 20 e poucos anos lá, você era novinho. Exatamente. Então, vamos pensar que hoje você tem uma empresa de 400 franquias, mas demorou 20 anos você chegar aqui, né? A gente não falou do tempo, né? Mas o pessoal fala, mas tá vendo, o Márcio conseguiu. São 20 anos de luta, né, Márcio? 20 anos de luta. Eu falo que assim, essa resiliência, na realidade, que a gente precisa ter, porque o empreender, se você acreditar, fazer o que deve ser feito, você tem ali, o seu resultado ele vai existir. Perfeito. Mas no Brasil, realmente, a cultura, tem muita empresa, muito empresário, principalmente quem está começando a empreender agora, que eu falo que o negócio dele não é que não deu certo, às vezes ele desiste antes mesmo de saber se deu certo. Exatamente. Ele para antes. Então... Sim. A motivação, ela faz você iniciar, mas o que te mantém é a resiliência. Sim. Eu tenho um caso que eu estava indo tava numa viagem de manhã,
uma chuva, eu no carro, e eu vi ali um ciclista, nossa, um morro pedalando, e assim, eu brinco, eu falo, em nenhum momento esse cara provavelmente acordou aquela puta chuva, nossa, que delícia, vamos pedalar. Ele fez aquilo pela resiliência e é por isso que ele tem o resultado que ele tem lá, físico e tudo mais. Então, é extremamente importante essa minha trajetória. Hoje as pessoas, elas me enxergam e falam, pô, foi fácil. Lá atrás, meu primeiro carro vendido foi um Chevette, um Passat de R$2.600. Sim. Eu acertei muito, eu errei muito. Claro. Hoje, na realidade, eu tenho clientes, já vendemos um monte de Ferrari, carros de altíssimo padrão, mas assim, tudo foi iniciado, teve uma trajetória, né? Perfeito. A gente teve uma reunião, foi o lançamento, nós vamos ter a nossa convenção agora no mês que vem. Que legal. E um dos franqueados, ele comentou, pô, acabei de entrar na franquia, ele tinha vendido 4 carros. Entre eles, ele vendeu uma Evoque, eu não lembro quais, um Jeep Compass, se eu não me engano. Carros, valor agregado alto. Então, assim, ele já teve um resultado muito bom ali no primeiro mês. E eu falei pra ele, viu, você deve ter assistido meus vídeos aí, o meu primeiro carro vendido foi um Passatinho de R$2.600. Então, assim, a minha trajetória de 20 anos, quando você investe em uma franquia, que a franquia nada mais é que transferência de know-how, você tem todo o conhecimento, o que dá certo, o que dá errado. Ele vai seguir o meu caminho, porém ele vai ter uma velocidade ainda maior, né? Sem dúvida. O que eu fiz em 20 anos, naturalmente, ele vai errar menos e vai ser muito mais rápido. Então, acho que a resiliência tem que existir para que você chegue no resultado. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Ah, com certeza não. E Márcio, você falou que vai ter uma convenção agora. Vai ser aonde? A convenção nossa vai ser em São Paulo. São Paulo. Então, São Paulo. Vai acontecer em São Paulo, São Paulo, capital. Até porque é muita gente do Brasil, então é mais fácil pegar voo, mais fácil de logística ali. E vem todo mundo? Como é que funciona? Quantas pessoas você espera nesse evento? A gente espera mais ou menos 350 pessoas, tá? Legal. A gente tem uma rede de 420 franqueados. Ótimo. Mas a gente sabe, nós temos uma porcentagem de franqueados que eles trabalham como segunda renda, o nosso modelo de negócio. Então a gente não consegue que todo mundo esteja presente. A gente pede muito para que o pessoal venha, porque a convenção anual, ela é um evento principal, é um evento que a gente traz ali resultado. A gente fala de planejamento estratégico, futuro. A gente traz uma energia, uma carga ali de energia para começar o ano seguinte. Então, é o principal evento. É ali que a gente se emociona, fala o resultado, vê o que aconteceu e desenha o próximo ano, né? Fantástico. Então, para os franqueados que assistirem, já deixa o convite, não percam a nossa convenção, que vai estar sensacional. Que legal, mas que legal. E olha, a gente aqui tem... a gente vai ter um encontro agora também no final do ano, com os nossos consultores, né? Obviamente com o nosso time, né? E é um investimento, né? Que imagina, eu também tenho profissionais do Brasil inteiro, e a gente traz eles aqui, então você tem que alugar o espaço, tudo. Então para vocês deve ser também, vocês devem se organizar o ano inteiro para esse evento. Né? O ano inteiro, é uma ansiedade, porque assim, ó, nós temos a nossa parte de entrega técnica dessa convenção, mas também nós queremos trazer pessoas de fora que vão agregar ali com conhecimento, com questão de autocontrole, confiança, da própria resiliência. Então, assim, a gente fica lá definindo, qual que vai ser o palestrante que vai mais impactar nessa frente. Então, todo um trabalho ali para entregar o nosso melhor. A gente quer realmente que a convenção, a cada ano, ela tem que surpreender. Sim, o ano passado foi aonde? O ano passado, essa nossa convenção desse ano vai ser a primeira digital. A primeira física, aliás, sempre foi digital. A gente sempre fez o nosso espaço com câmera, trouxemos os palestrantes, e essa vai ser a nossa primeira presencial. Então nós estamos totalmente ansiosos aí. A primeira de toda a história da MZ? Isso, a primeira. Porque nós começamos em 2020, foi a nossa primeira. Sim. Aí, pandemia, então a gente foi... agora nós decidimos que, e o próprio franqueado, ele sempre falou nas convenções, não, vamos para uma presencial. Porque além do nosso treinamento, dentro de uma rede, se aprende muito com outro franqueado, né? Então, assim, essa conexão... A troca é fantástica. Esse network. Então, tá lá no almoço, um franqueado vai falar, fiz essa estratégia, funcionou muito bem. Então, essa energia ali é muito importante. Que legal, mas que legal. Eu acho que trazer as pessoas para esse mesmo ambiente é muito, mas o pessoal te conhece pela internet, conhece pelos vídeos, pelo material que você passa, mas ter o contato, ele saber quem é o Márcio, se relacionar, você tomar um café com eles, eu acho isso muito importante. Você mantém a sinergia, você é o idealizador do negócio, então isso traz um senso de propósito para eles, né? De meta, de futuro e construção. Né? Exatamente. Então, assim, esse ano vai ser o nosso
principal evento de convenção. Estamos bem ansiosos. Vai ser quando agora em novembro? Vai ser dia 29 de novembro. 29 de novembro. E ele vai acontecer, nessa mesma data, existe a maior feira do segmento de automóveis do país, que é a Fenauto. E nós vamos estar com o stand lá, então nós vamos começar a nossa convenção dentro do Coco Bambu, numa área de eventos do Coco Bambu em São Paulo. E depois nós vamos para a feira, participar do nosso stand, onde nós vamos estar lançando ali outras modalidades da franquia, que é uma sequência, uma evolução do nosso franqueado. Então ele começa lá home office, assim como eu comecei. E aí a gente viu essa necessidade de, ele não consegue mais atender, ele precisa ali de um escritório. Então a gente tem alguns franqueados que eles já estão operando aí numa modalidade que vai ser lançada oficialmente nessa convenção. Muito legal. Ô Márcio, vamos falar um pouco assim do negócio, né? Assim, hoje a pessoa tem, se eu não me engano, a tua entrevista se chama micro franquia. Vocês são considerados micro franquia, obviamente pelo volume de investimento, né? Isso, volume de investimento mais justo. A micro franquia, ela se determina pelo valor do investimento, né? Um investimento baixo. Dentro da ABF, eu acho que ele classifica isso, né? Isso. Tem as franquias milionárias ali, de grandes estruturas, tem que fazer um restaurante, tudo. E tem a micro franquia, que você tá dando basicamente conhecimento, né? Isso. Então, muito desse valor é o conhecimento todo que você está fornecendo para ele. Né? Exato. É assim, ele tem... eu falo que a principal etapa é o know-how, é o conhecimento. Porém, a gente tem vários outros agregados. Por exemplo, hoje, para um profissional que queira trabalhar com intermediação de negociações automotivas sem ter uma loja, ele não tem acesso, por exemplo, a financiamento com os bancos. E hoje, 80% dos veículos são vendidos financiados. 80%? 80% no Brasil. E na nossa rede, quando um franqueado ele entra na rede, nós temos ali as parcerias com as principais instituições. Sim. Então, ele pode usufruir disso, ele pode gerar financiamento. Então, assim, a gente tem também uma seguradora que ela dá garantia de até 2 anos no carro que esse nosso franqueado vende. E é uma relação totalmente de confiança entre a seguradora e a BMZ. Então, também é um item que ele não teria acesso. Não precisa de vistoria para dar essa garantia. É uma confiança mesmo entre a seguradora e a BMZ. Qual que é a seguradora? Gestalto. Ela é uma seguradora, ela começou em Curitiba, hoje ela é uma seguradora e essa empresa ela garante até 2 anos os problemas mecânicos dos carros que nós vendemos. Então, assim, ela trabalha bastante com concessionária e nós somos a única empresa que não tem loja física onde os nossos franqueados têm a possibilidade de agregar essa garantia, que ela é uma vantagem tanto para o franqueado, porque minimiza o risco dele de vender um carro, ter um problema, ter que dar uma garantia. Ela é uma vantagem para quem está vendendo, porque quando eu anuncio o seu carro lá seminovo com 2 anos de garantia, eu agrego valor e velocidade na venda. E, consequentemente, é uma baita de uma vantagem para quem está comprando sair com um carro seminovo com garantia. Então, tem vários agregados, né? Você conquistou isso com eles como? Pelo critério teu de avaliação do carro? Também, pelo critério. Pelo critério de avaliação e também pelo volume de vendas que a gente tem. Então, assim, é natural. Toda seguradora, como uma seguradora convencional, ela faz seguro, tem uma porcentagem que vai bater o carro vai ser roubado, mas pelo volume, essa conta se torna positiva. Então, esse foi um dos fatores. Como a gente tem bastante ativação de garantia, nós temos uma relação lá de confiança com essa empresa. Que legal. E é bom para a pessoa que compra, porque esse é um grande receio de comprar um carro usado, né? Grande receio. A pessoa pegar um carro com problema mecânico e depois de um tempo ele vai dar... Exatamente. Problema, o cara vai ter que parar o carro e o gasto mecânico é uma coisa muito alta, né? Exato. Carro, dependendo do problema que você está adquirindo ali. Né? Exatamente. E assim, por exemplo, o nosso franqueado que está lá na casa dele, ele conta com uma estrutura jurídica para analisar, de repente, uma determinada situação de um carro. Ele teria que ter contratado um escritório de advocacia. Isso faz parte quando ele entra, ele tem esse... assessoria jurídica. Isso. Nós temos lá um time de marketing. Então, toda a estrutura de marketing ele recebe mensalmente, calendário de marketing, estratégia. Então, ele tem uma agência também dentro da estrutura. Todos os sistemas são da franqueadora. Então, quando ele entra, desde a construção lá do site dele, onde ele vai anunciar o carro, toda a parte de sistema, parte de vistoria, CRM, tudo isso é nosso. Então, assim, quando a gente fala de sustentabilidade do negócio e tudo mais, para você ter ideia, é uma referência super interessante. Hoje, eu tenho sistemas dentro da franquia que atende os franqueados ali,
que mesmo quando eu era uma unidade própria e uma unidade com volume alto de vendas e tudo mais, eu não tinha. O que a franquia ela me dá de vantagens? Né? Ela me possibilita. Hoje, por exemplo, se nós precisarmos desenvolver, sei lá, um aplicativo que eu vou investir lá R$400 mil que vai melhorar a usabilidade ali do nosso franqueado. Eu, como uma única loja, é inviável. Você fala, pô, 400 mil agora, difícil. 400 mil, quando eu vou investir para 420 franqueados. É possível. Então, assim, a grande essência da franquia é que, com baixo custo, você tem acesso a sistema, a processo de uma empresa grande. Sem né? dúvida. Então, enquanto o franqueado está lá trabalhando, nós temos um setor que está analisando qual tipo de carro que está mais vendendo no Brasil para ele prospectar esse carro para captação, para colocar à venda. Sim. Então, assim, nós temos ali uma área de gestão de projeto que está sempre testando, área de experiência do cliente, nós temos pós-venda. Então, o franqueado, na realidade, ele recebe o know-how, mas ele, da casa dele, ele tem uma estrutura gigantesca por trás. O nosso cliente que vende ou que compra um carro, que passa pela experiência ali nossa, nós temos uma taxa altíssima de fidelização, porque ele sente muita confiança. Tanto que tem muitos que eles falam, nossa, sempre vendi o carro de forma errada, sempre comprei de forma errada, não sabia que tinha tudo isso. E é natural, por isso que tem muita gente que acaba caindo em golpe, tem muito problema nesse mercado. Então, a estrutura que o nosso franqueado tem da casa dele é uma estrutura de uma concessionária gigantesca por trás. Sim. E acho que isso é bem interessante para o sucesso, né? O processo de vocês. Muito bom. Márcio, obrigado. Vamos, né? É comum a gente parar aqui no bloco. Vamos, pessoal, um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos aqui com o Márcio com a segunda parte da entrevista. Até lá. Voltando aqui, pessoal, para o segundo bloco da nossa entrevista aqui com o Márcio, vamos falar sobre, né, nesse bloco eu gostaria, Márcio, aqui com você, falar sobre futuro. Né? Então, dentro da sustentabilidade, eu falo bastante isso nos vídeos, né? Sustentabilidade é o ato de sustentar. Sim. Você imagina que um franqueado seu, ele adquiriu, né, a franquia, passou por todos os treinamentos, todas as orientações, treinamento de ferramentas e softwares, e ele começou a venda dele, né? Como que hoje a BMZ conversa com ele sobre futuro, sobre crescimento, sobre fortalecimento, sobre como que ele pode fazer do negócio dele ser sustentável em 5, 10, 15, 20, 30 anos? Como que isso é feito hoje, de curiosidade aqui para você contar para gente? O nosso negócio hoje, o que nos sustenta hoje, a gente tem as pessoas no Brasil, o brasileiro, ele tem a população que mais troca de carro no mundo. Sabia disso? Não sabia. Nós temos a cada 1,7 ano, o brasileiro ele troca de carro. Então, assim, a gente fala muito, a gente bate muito na questão de fidelização do cliente. Por quê? As pessoas não imaginam isso, mas um cliente hoje que é atendido para vender um carro ou para comprar um carro, a confiança está muito relacionada ali à decisão do nosso cliente. Então, assim, como ele acaba se tornando um cliente recorrente do nosso franqueado, essa estratégia de ter ali criar um vínculo forte com o nosso franqueado, ele traz a recorrência que, consequentemente, ele vai trazer a indicação, vai trazer o amigo, o parente. Tanto que nós temos hoje franqueados na rede que está no 6º carro vendido da mesma família. Olha, então, assim, é muito comum isso acontecer dentro desse mercado. E, naturalmente, Ivo, assim como aconteceu comigo, esse franqueado ele vai, um momento, precisar crescer a empresa dele. Então, ele vai precisar ali de uma segunda modalidade, né? A home office, ela se limita. A home office, como eu disse anteriormente, ela é um investimento baixo. Perfeito. Então, quando ele começa a se desenvolver, ele vai ganhando essa confiança, ele vai lá, contrata uma pessoa que faz só vistoriar o carro. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. A trajetória de crescimento traçada para o nosso franqueado é exatamente a minha trajetória de 20 anos para cá, porém perfeito. Num curto menor, num prazo menor, né? Mas tá muito... hoje eu falo que dentro desse mercado, a transparência, por incrível que pareça, ela é um diferencial que não era para ser, mas ela é um grande diferencial. E isso hoje traz a fidelização do cliente, que é consequentemente a recorrência, e é o que traz essa jornada, esse crescimento aí da nossa rede.
Perfeito. Tá. Hoje para um franqueado começar, qual que é o valor hoje, o Márcio? O investimento inicial. Investimento inicial, Ele tem um investimento inicial de 35 mil de taxa de franquia para atuar dentro do mercado, para ele se tornar ali um franqueado. E depois ele tem um custo operacional da unidade dele, que fica ali em torno de 3, 4 mil reais de custo operacional. Tá? Perfeito. E aí, se eu não me engano, numa entrevista que eu vi, os 6% que você tem é da comissão. Isso. Na realidade, o cliente final, ele tem uma comissão de 6%, é o valor do nosso serviço. Eu vendi o seu carro, é previsto em contrato, 6%. 6%. E desse 6%, o royalty, né, que é a porcentagem que vai para a franqueadora, é 1,8% e 4,8% é o resultado ali que vai para o franqueado. Então, vamos supor, vamos 4. pegar 4,8%. É 1,2 o royalty e 4,2 e 4,8. Exato. Então, vamos supor, uma venda ali, se você vender um carro de 100 mil reais. Perfeito. É a franqueadora que administra toda essa parte de financeira. Emissão de boleto, toda então, a parte. Isso, nós emitimos um boleto para você de 6 mil e automaticamente, quando ele é pago, é um boleto split que vai lá o 4,8 na conta do franqueado e 1,2 na franqueadora. E eu pago, né? Que eu isso, sou você é o cliente que está vendendo. Quem contrata o nosso serviço é o vendedor. Perfeito. Tá? E nesse volume, então vamos falar em média, tá? O nosso franqueado, ele em média, ele tem 400 mil reais de venda mês. Perfeito. Então ele de tem volume, ali né? isso, todos os carros de volume. Então ele tem ali quase 20 mil reais ali de comissionamento, descontando já os royalties. Porém, Ivo, ele tem outras fontes de receita. O próprio financiamento gera para ele o que chama retorno, que é uma porcentagem que o banco paga por operação. A gente tem a venda... Isso vai direto para ele. Isso, vai para ele. A gente tem também um setor de venda de seguro. Então, vender o carro... Tem um seguro que também gera uma comissão. Tem uma comissão. A própria garantia que a gente dá é estendida no carro. Ela existe upgrades que eu posso te oferecer e se você comprar também gera receita. Temos consórcio. Então, a gente tem ali são 6 produtos. É lógico que o nosso principal é a intermediação, né? A venda do carro. Esse é o nosso principal serviço que mais rentabiliza. Mas nós temos outros agregados ali que potencializa a receita do nosso franqueado. Seu franqueado. Fantástico, porque ele consegue potencializar muito ali. Potencializar, exatamente. E ele, esses 400 mil, é ele mais um, ele mais dois, a média de... Ou ele consegue fazer esse valor sozinho? Isso, esse é o valor que ele faz sozinho. Sozinho. Isso ele consegue fazer sozinho. Se ele conseguir se organizar financeiramente, ter 2 ou 3 pessoas com ele, aumentar a operação dele, esse valor naturalmente consegue aumentar. Nós temos franqueado que passou por uma evolução, teve lá a modalidade intermediária, hoje ele tem já uma área com volume, com alguns carros lá, que tem uma média de 1,5 milhão de venda mês. Fantástico. Tá? Mas aí nós já estamos falando de uma operação um pouco maior, uma operação que já tem um capital aportado para investimento em veículo, que é uma franquia aí na média de 700 mil reais de investimento. Tá. Porém, dentro da modalidade home office, essa de 35 mil, nós temos franqueado que vende 600, 650 mil por mês. Então, está muito relacionado até a dedicação que esse franqueado ele vai colocar no negócio, né? Nós temos franqueados, por exemplo, que ele tem a BMZ como uma renda extra. Então, eu tenho um franqueado que é médico, eu tenho um franqueado que é delegado da Polícia Federal, e ele gosta de carro. Então, ele tem isso como um complemento. Então, está relacionado ali ao tempo que você se disponibiliza para o negócio. Perfeito. Aqui, e aí, Márcio, aí essa outra... Falando um pouco do mundo da franquia, né? Ele investiu esse valor, está crescendo, e obviamente vocês têm objetivos também de crescimento, né? BMZ. Como é que hoje vocês, dentro do planejamento estratégico da BMZ, não só convidam o franqueado a esse crescimento e falando um pouco também do crescimento esperado por vocês. Tá. Fala um pouco de futuro mais institucional, mais empresarial. Certo. Bom, a partir agora do ano que vem, nós vamos potencializar muito o nosso setor de expansão. A gente quer fechar até 2026 com 1.000 unidades ali comercializadas, tá? E não só em questão de expansão da rede, mas também nós temos todo um planejamento para atuar em outros serviços também que está ali dentro dessa esfera automotiva. Então, por exemplo, hoje nós temos uma vistoria que é feita no carro por terceiros. É um produto previsto para nós
atribuir à rede, tá? Vocês pensam em internalizar essa rotina. Isso, exatamente. Nós temos também, Ivo, o mercado automotivo, ele tem duas frentes. A gente hoje, o nosso modelo de negócio, ele atende quem deseja vender o carro sem perder dinheiro, não tá com pressa, ajuda-me a vender o carro. Porém, a gente sabe que tem uma porcentagem, a gente tem cliente que hoje a gente não atende, que é o cliente que, por exemplo, cara, ele foi promovido e ele quer comprar um outro carro hoje, ele tem lá um Renegade, ele quer comprar um Civic Zero, ele quer vender o Renegade hoje. Ou também, sei lá, surgiu ali o terreno do lado da casa dele, ele quer comprar, o carro ele é uma moeda de troca. A gente tem bastante empresa que vende, por exemplo, nós atendemos uma empresa que ela vende corante para piso. E a cerâmica pega, eu acho que das lojas lá na troca do piso carros, que passa para ele, que traz para nós, ele quer fazer dinheiro no carro. Então, assim, essa frente de atender imediatamente, ela existe e ela também tem uma dor, porque esse público, o que ele tem que fazer? Ele vai rodar loja por loja, perguntando, pô, quanto você paga, você compra? E nós estamos ali desenvolvendo um ecossistema nosso, onde a gente está interligando não só a rede, como vários outros lojistas que são compradores. Então, vamos supor, você vai até a minha loja, o seu objetivo será vender o seu carro imediato. Você vai falar com um franqueado aqui de Campinas, ele vai fazer uma vistoria do seu carro e ele vai disparar isso para em torno de 2.000 lojistas, que vai ter ali como se fosse um leilão, a maior proposta eu vou te apresentar. Então, assim, você vai ter uma proposta rápida, em torno de 60 minutos, e você recebe várias propostas. Então, você vai ter uma proposta melhor do que você rodar aí. Bater no perna, exatamente. Então, essa é uma frente que nós vamos passar a atuar também a partir do ano que vem. Então, existe esse mercado, né? O cara quer vender, ele precisa vender. Existe. Ele vai assumir um valor menor mesmo, que ele sabe pelo valor da urgência, valor do imediatismo ali que ele precisa. Mas hoje ele tem dificuldade de vender isso. Né? Exato. Às vezes ele precisa, ele está com uma outra oportunidade. Então, esse mercado hoje, ele é pouco explorado, né? E a gente viu essa necessidade. Então, nós temos vários projetos que já estão em andamento, que eles vão entrar dentro do nosso serviços ali, né? Para, consequentemente, trazer aí mais rentabilidade, se adaptar mais ao mercado, né? Porque a ideia é interessante. Você poderia assumir isso com o teu giro, com o teu capital, mas imagina o investimento de você ter prontamente recurso para comprar muitos carros. E isso em cada cidade. Depois você vender isso ia ser muito difícil. Mas se você faz essa rede, né, essa malha de possíveis agências que possam também contribuir com isso, você possivelmente fica com uma pequena porcentagem disso, você viabiliza muito exatamente. E assim, o mercado automotivo, ele é um mercado que ele sempre foi muito rentável, tá? Então, dentro dessa frente que nós vamos passar a atuar, nós temos um projeto embrionário que, assim, como você falou, é muito carro, é muito volume. Então, assim, você depende de um capital muito alto. É lógico que a gente depende dos parceiros também para liquidar esse carro, para ter uma proposta ali à vista para esse cliente. Perfeito. Mas hoje a gente tem um planejamento onde a gente consegue entregar uma rentabilidade até para um investidor externo. Ele não quer comprar uma franquia, mas ele quer aplicar uma verba, um capital no negócio. Então, a gente vai administrar essas compras, venda e vai gerar uma lucratividade que, assim, dentro do mercado automotivo com que ele entrega, é uma lucratividade que vai ser acima de hoje vários investimentos que existem. Então, a gente tem bastante projeto aí que agora está em andamento para ser lançado a partir do ano de 2024. Que legal, então, assim, hoje, a nossa proposta, o nosso objetivo é nos tornarmos a empresa mais reconhecida e maior aí dentro do segmento a nível Brasil. Então, perfeito. Isso que nós estamos buscando. Fora do Brasil, Márcio, você já pensou em sair, vender em algum país aqui da América Latina? Existe esse modelo fora? Você já pesquisou? Sim. Tem essa ideia? Na realidade, eu conheço, tanto que em 2019, quando eu decidi formatar o modelo de franquias, eu comecei a estudar esse mercado, tanto Austrália e Estados Unidos. Okay. Aí eu fui para lá, eu fiquei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bem comum, né, os autobrokers, o americano ele fala que
ele não é um profissional para vender o carro, e quando ele vai numa loja, ele tem que lidar com um profissional, então ele está em desvantagem. Então, hoje ele contrata uma pessoa que vai lá negociar por ele, né? Então, assim, Estados Unidos se aplica muito bem. Como modelo de franquias, a gente tem, sim, uma previsão para iniciar em Portugal, que Portugal ele tem uma absorção de franquias daqui do Brasil. É muito comum começar por Portugal, uma questão de cultura e tudo mais. Então é onde a gente pretende. É lógico que é um projeto mais futuro, mas temos sim essa intenção. Muito bom, muito bom. Márcio, excelente. Então vamos, né, encerrar esse segundo bloco aqui da nossa entrevista e daqui a pouco voltamos para o último bloco com o Márcio Leitão. Até lá, pessoal. Voltando aqui, pessoal, para o terceiro bloco com o Márcio Leitão, vamos entrar num tema agora interessante, que é o carro elétrico, né? Então, eu, obviamente, presto muita atenção nesse mercado, né? Tenho um desejo, obviamente, por questões para economizar combustível fóssil, né? No caso, gasolina, e também combustível, obviamente, por questões também de emissão, é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho uma curiosidade, Márcio, assim, como é que está o mercado de carro elétrico, venda de usados, né? Porque a gente tem hoje no Brasil ainda um mercado começando com esse aspecto. Qual que é a sua visão como especialista sobre carro elétrico? Tá. Ivo, vamos lá. É um assunto até polêmico em vários fatores, tá? Sim. Quando a gente fala da questão de sustentabilidade com relação à bateria, né, de lítio, perfeito, tem esse lado também. Sim. Mas vamos começar pelo mercado aqui, tá? Perfeito. Hoje, na realidade, está crescendo muito. Tanto a própria BYD tá vendendo muito carro. Né? É um negócio impressionante. Cada dia que você sai para a rua... São chineses, né? E assim... Você já dirigiu esse carro? Bom carro? Já dirigi, muito bom. Tá todo mundo gostando, tem bastante cliente que comprou o carro, tá gostando. Tem um cliente que comprou Tesla, adorou. Qual que é o meu ponto de vista com os carros elétricos? Eu acho que é natural, né? Óbvio, é uma tendência. Porém, hoje, eu recebo clientes que ele fala, Márcio, compro ou não compro? Qual que é uma preocupação que existe no mercado hoje, Ivo? A bateria ainda é muito novo, é tudo muito novo. Claro. Então, assim, se você tem uma questão no nosso país de infraestrutura, então vou falar o meu caso. Eu viajo muito, eu vou até Paraty. Um carro elétrico, para mim aqui, eu não teria... Autonomia para chegar lá, né? Assim, perfeito. Até a autonomia prevista até chegaria, mas com risco. Porque até é uma questão que aconteceu no Brasil. Por exemplo, você pega a Flórida... É bem plano e tal, então a autonomia lá vai ser de uma forma. Aqui, você vai pegar morro, você vai pegar serra, você vai pegar condicionamento, tudo isso muda muito o consumo, né? Muda muito o consumo. E assim, a bateria, a gente compra o celular novo, depois de um tempo a bateria sua já tá ali, sim, não aguenta e tal, você troca e fala, nossa, tá durando. Geralmente tem que andar com o carregador ali no final. Exatamente. E aí, como a gente tá falando de uma tecnologia nova, ainda tem esses problemas, né? E que não talvez não chegou no momento ainda, mas assim, qual que é a maior preocupação que eu instruo o meu cliente que está pensando em comprar? Fala, é o momento atual, tá todo mundo comprando. O problema é a pós-venda desse carro, não num curto prazo, mas a bateria de lítio ela não é barata, é uma bateria cara, né? Então ele vai vender esse carro, vamos supor que daqui 4 anos, 5 anos. O custo, então pode ser que ele esteja ali com um carro com um mico na mão, que depois não tem valor. Isso já está acontecendo, em alguns casos, nos Estados Unidos. Teve um cliente que colocou umas bombas, uma granada lá num Tesla, porque lá a bateria do Tesla, se não me engano, de 25 a 30 mil dólares. O carro deve custar 40 mil e então, depois assim, você quer trocar. Você tem que jogar o carro fora e colocar um novo. Então, assim, esse é o ponto de preocupação. Até porque hoje tem uma nova tecnologia aí que já está em estudo que pode ser que substitua o lítio pela bateria sólida, que ela é bem menor e ela tem uma autonomia muito maior. Então, se isso acontecer, o carro que está vindo com a bateria de lítio, ela vai ter uma depreciação, porque é uma bateria que ela acaba mais rápido, é uma bateria pesada, bem maior. Então, assim, eu tenho clientes que às vezes a gente conversa e ele fala, Márcio, faz sentido, mas eu quero ter o carro, vai lá e compra o carro e tá tudo bem. Sim. Mas assume o risco. Assume o risco, mas tem esse lado ainda
porque é muito recente. Então, acho que é a infra e a própria pós-venda, né? E entra também um pouco a sustentabilidade com relação à lógica. A gente tem um carro que não tem emissão ali. Sim. Isso é lindo, maravilhoso. Tem o lado da bateria, embora a própria BYD, ela tem uma planta, se eu não me engano, na China, no Brasil não tem, que ela já recicla, se eu não me engano, 95% da bateria. Então, assim, esse é um problema que muita gente fala, mas é o elétrico, mas vai ter problema com a bateria, onde vai descartar. Mas a própria BYD tem essa planta na China, então eles futuramente provavelmente vão ter no Brasil isso também. Hoje eles juntam lá um volume de bateria e mandam para a China para fazer eles reaproveitam ali algumas partes, alguns componentes. Mas, naturalmente, né, e por outro lado, eu acho que tem muito a evoluir ainda em infraestrutura no nosso país e tudo mais, mas o carro a combustão, ele vai acabar, é natural. Isso é uma evolução da indústria automotiva, né? Eu vejo que a indústria automotiva passa por esse processo agora, né, Márcio? Assim, você vê, tem montadoras com problemas saindo do Brasil. Sim, sim. Assim, existe eu percebo um movimento disso, obviamente eu não sou um especialista para avaliar, mas isso vem mudando bastante, né? A percepção do carro, você vê hoje os jovens, muitos não querem ter carro, locação de carro. Locação de carro que aumentou bastante, né? O próprio uso do Uber, né? Ou de transporte por aplicativo. A gente sabe que tem um carro, você tem manutenção, você tem seguro, você tem toda uma questão ali. As pessoas hoje pensam diferente, né? Talvez a nossa época, assim, preciso ter um carro porque vai me viabilizar trabalhar, sair, passear. Mas hoje isso é viabilizado de outras formas. Isso. Você percebe que o mercado está mudando pela percepção de consumo? Sim, ele tem uma mudança assim com relação ao consumo. Os mais jovens, eles preferem não ter o carro, mas a gente tem essa mudança e nós temos também uma questão, o fato do brasileiro ser um apaixonado por carro, diferente, por exemplo, você pega hoje a Europa, a questão de locação de carro lá, ela é bem maior que aqui, ter o carro por assinatura, não comprar o carro. O brasileiro, quando a gente fala, por exemplo, do próprio imóvel, a própria casa nossa, a gente sabe que é melhor eu não ter e sim um alugar financeiramente. Sim, se você for fazer conta ali, sem dúvida. Você fala, eu pego o dinheiro do imóvel, aplico, pago um aluguel, vai me sobrar dinheiro, o dinheiro tá disponível, né? Porém, assim, o brasileiro, por uma questão cultural, ele vai, faz e compra casa. Tem uma casa própria. Então a gente vê uma diferença, tem uma questão cultural do brasileiro em querer ter o carro, tá? Isso, principalmente por ele ser um apaixonado. A gente brinca lá, o brasileiro, ele trabalha, chega no final do ano, junta lá o dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai lá trocar o carro. Gosta de trocar. Mas é lógico que tem sim essa fatia de uma nova geração que, não vou comprar, vou de repente alugar, vou utilizar ali um Uber, né? Algum tipo de aplicativo. Mas é óbvio que para nós, dentro da operação, a gente tem mapeado todas essas mudanças, que os desafios que nós vamos enfrentar, e já pensando em como a gente vai adaptar o nosso negócio, que eu acho que, até falando do nosso principal tema, sustentabilidade. Para um negócio ele ser sustentável, ele não pode ser um negócio, ele tem que ser um negócio que está toda hora mudando, né? Sim. Não adianta eu criar Vamos falar do exemplo da Kodak, né? Sim. Criou lá o filme, não se adaptou ao mercado, sumiu. Vai sumir do mercado. Tem várias tudo histórias, isso, exatamente. Então, assim, nós temos que estar sempre nos adaptando, acompanhando, vendo o movimento, vendo os indicadores ali, o que mudou, o que caiu, o que aumentou, para adaptar o nosso modelo de negócio, né? Mas você sabe, né, Márcio? A gente tá muito ligado à cultura americana, né? Então, existe uma influência muito grande da cultura, dos filmes, e até porque isso vem acontecendo há muitos anos no Brasil. Então, o americano tem é muito barato o carro lá, então ele troca muito fácil. Você pegar um carro usado lá, você paga $5.000, você tem um carro excelente. Exato. Em aspecto técnico, assim, até de conforto, muito bom. Lá um carro novo é $30.000, né? Então, $40.000 você compra um excelente carro lá.
Também na Europa tem um valor parecido. Mas só que tem uma diferença dos Estados Unidos para a Europa. Os Estados Unidos é como o Brasil, é um país muito grande, né? Que tem uma extensão territorial muito... Isso. Então as ruas são largas, então tem disponibilidade para você estacionar o carro onde você quiser. Tudo. Você vai na Europa, não tem esse espaço, né? Então você tem uma possibilidade interessante. Assim, você ter carro lá é um problema, porque não funciona bem. A gente fez uma viagem recentemente e dessa vez, eu já aluguei na França uma vez, mas agora eu aluguei em Portugal um carro para ir em Fátima e Évora. A gente foi para ali, fui com meu sogro, minha sogra e minha esposa. Nessa viagem, você vê, e quando o hotel já não tinha estacionamento. Falei, meu amigo, você coloca na rua aí, você deixa na rua. E na rua, você vai ser multado, então você tem que colocar em estacionamento. O estacionamento é caro lá. Então você vê, mas onde eu quero chegar com esse meu discurso? Eu acho que vocês, né, o mercado de carro aqui ainda tem vai perpetuar muito tempo, né? Porque para eu me deslocar, eu hoje trabalho com consultoria, né? Mas como eu falei. Então você imagina, hoje a gente tem clientes em São Paulo, a gente tem clientes no interior, eu tenho que me deslocar para o aeroporto, deixar o carro no aeroporto, pegar um voo para Salvador. O carro hoje... Você precisa do carro. É necessário, não tem como. Eu gostaria de andar de trem. Sim, claro. Essa viagem que a gente fez, saímos de Milão, foi para Florença e Florença para Roma. Você pega um trem, um TGV, um trem rápido, fantástico, cara. Você não precisa de carro, conforto. Sem dúvida. Maravilhoso. Brasil não tem. Não tem. Agora tem um projeto para TGV, para coisa. Mas você percebe que eu acho que o mercado automotivo, né, que você tem muita longevidade no Brasil. Tem muito que explorar. Porque o Brasil não é um país que conseguiu desenvolver isso, né? Não desenvolveu e é um país muito grande, né? Então, assim, por mais que ele se desenvolva, para ligar todos esses pontos, assim, Então, tanto muito que complexo, essa cultura ela nos maiores centros, São Paulo, por exemplo, muita gente prefere não ter o carro ali. Sim. Agora, no meu caso, tô no interior, você aqui... Você tá em Mogi Guaçu, você tem que vir para São Paulo, vir para Campinas. Exatamente. Então, tem essa característica. Você comentou da área, né? Estados Unidos, e quando você fala de alguns países da Europa. Tanto é que para a Europa, você vê muito o Smart, o Mini Cooper. Você vai para os Estados Unidos, só Cadillac, quando eu morei lá, minha esposa usava um Explorer, cara, gigante, ela adorou o carro, nossa, eu quero um carro desse no Brasil. Aqui eu falei para ela, você não consegue, de repente, no shopping, não para. Não para. Eu tive tem uma curiosidade, eu tinha uma Toyota Tundra, que ela é um pouco maior que a Dodge Ram, é uma caminhonete de grande porte e ela é gasolina e tal. E eu fiz uma viagem... Você teve fora, lá nos Estados Unidos? Não, essa eu tive aqui no Brasil. No Brasil. Eu tive no Brasil. E eu fiz uma viagem para Florianópolis faz bastante tempo, uns 10 anos atrás isso. E eu fui com essa Tundra. Só que lá onde eu fiquei, tava tudo legal. Quando na volta, nós decidimos parar em Curitiba. Eu não conseguia parar o carro. E chegava no shopping, aquelas vagas. Cara, assim... Chegou um ponto que quase falou, vamos embora que nós não vamos conseguir ficar aqui. Então, realmente muda muito essa questão cultural. E aí você pega a França, o que tem de carro do Smart, né, pequenino, eles gostam, né, porque coisa mini, assim, tem muito carro pequeno lá. Pequeno. Muito carro pequeno. E aqui nós estamos o Brasil já é um médio, né, não é nem um pequeno, não usa-se muito o carro grande como o americano, que a gente está no meio termo, né. E eu acho que pensar, né, que eu não tô assim, que coisa. É assim, a gente tem que estimular, obviamente, né, Márcio? Assim, o consumo consciente. Eu sou muito. A gente fala muito aqui no podcast do consumo, né? Não que eu critique isso do brasileiro, de ficar trocando de carro, né? Claro. Eu acho que a gente tem que trabalhar naquele dispositivo. Aquele ali é um equipamento, é uma máquina. Eu, particularmente, fico com meus carros, como eu te falei do meu Corolla, ele tinha 180 mil quilômetros. O meu Civic, ele tem 110 mil. Então a gente vendeu esse Corolla, tá com carro novo. Mas assim, eu não sou de trocar carro a cada 2 anos. Eu dou boa manutenção preventiva nele. Usa bastante o carro. Eu uso o carro, já vai ser depreciado mesmo. O carro me atende bem. É de boa segurança esses carros. Então eu sigo com ele. E penso muito no consumo, né? De você... E principalmente trabalhar no consumo é vinculado com financiamento em cima. Que aí você tem uma questão financeira ali. Claro. Que é pra minha ansiedade. Eu preciso ter um carro agora... Porque eu preciso. Aí você vai pagar mais caro pelo carro porque você está financiando ele. Mas isso é uma matemática que é de cada um, porque isso é uma decisão muito pessoal. Né? Muito pessoal, né? Mas eu discuto muito isso, mas eu vejo que é um mercado que a gente que vai se relacionar com ele ainda muitos anos. Como vocês estão vendendo, a comercialização
é uma coisa que, voltando para a questão de sustentabilidade, né? Eu acho que é muito importante a gente estimular a pessoa a pensar. Né? Você, por exemplo, você ensina hoje muito obviamente o seu franqueado a fazer planejamento de futuro, a fazer governança, mas a gente hoje discute bastante essa questão, né, da reflexão sobre o consumo, né? Porque é melhor eu comprar bem, comprar um bom carro, fazer uma boa avaliação, do que ficar insatisfeito com coisa e virar. Você perde dinheiro e a coisa não funciona. Sim, com certeza, com certeza. Hoje, na realidade, assim, a gente tem uma porcentagem de cliente que ele quer um atendimento consultivo mesmo. Perfeito. Então, assim, diferente que entra até numa questão de atendimento que eu acho que está ligado à fidelização. Às vezes o cliente vai numa loja tradicional, eu quero comprar um carro. A pessoa nem pergunta qual que é o seu objetivo. Então, assim, se você quer um carro, eu vou daqui em São Paulo, não, meu objetivo é para viajar, é família. É entender a necessidade para oferecer ali um produto que atenda aquela expectativa. Então, hoje tem o cliente, ele acha às vezes um modelo ali bonito, gostei desse carro, mas talvez ele não atenda por vários motivos. Talvez pelo tamanho do carro, talvez pelo consumo do carro. Então, assim, é de extrema importância ter esse trabalho consultivo. Acho que isso gera muita confiança para você fidelizar esse cliente, ele sair dali feliz com aquela decisão dele, né? O trabalho consultivo que você comenta é feito pelo teu franqueado lá nos relacionamentos, ou você, de alguma forma, pela holding aqui, você apoia? Se ele precisar de apoio, ele te acessa? Os dois. Na realidade, assim, o que acontece? Como nós prestamos serviço para quem quer vender o carro, quando esse cara foi atendido, nós vendemos seu carro. Geralmente, ele vai... você é o perfil de pessoa que, por exemplo, não quero perder dinheiro, você contratou nosso serviço, vendeu, agora você vai buscar outro carro. E é nesse momento, daí ele já teve essa experiência, segurança e tudo mais, aí ele começa a entender com a gente. Então, assim, com base no carro que ele já tinha, que ele vendeu, a gente entende se alguma coisa mudou, teve filhos e tal, aí a gente já traz ali algumas outras referências para ele de sugestão. Tem, por exemplo, o cliente que ele chega e fala, eu quero comprar um carro custo-benefício que eu não vou perder muito dinheiro na hora de vender. Sim. Então, a gente entende a necessidade. Mas ele é atendido ali inicialmente pelo franqueado. Mas se ele não tem nenhuma sugestão ali inicial de que carro comprar, pelo perfil de carro que ele tinha, pela quilometragem, que a gente já entende o quanto ele usou aquele carro e tudo mais, a gente consegue dar algumas sugestões que já existem no nosso próprio estoque, né? Então, a gente já apresenta ali algumas alternativas. Quando você fala o estoque de todos os franqueados, então você pode falar, Ivo, olha, tem um carro em Santos para você legal, exato, que a gente achou que é de um franqueado que está vendendo lá, e você faz essa amarração, então. Isso, exato. Então, assim, o estoque a gente chama de estoque compartilhado. Eu posso vender qualquer carro da rede. Então, eu captei hoje, você aqui, você tem lá o Corolla. Sim. Eu tenho um cliente em São Paulo querendo um Corolla, ele vai ver no meu showroom ali, ele pode vender. Que legal. E nós temos também, Ivo, um trabalho que, assim, às vezes eu não tenho, é um carro específico, você vai me pedir um determinado carro, daí o nosso franqueado, ele faz um serviço que a gente chama de Car Hunter, que ele vai buscar esse carro para você. Olha que legal. E tanto para avaliar questões técnicas do carro, valor, negociação, quanto também ali na escolha mesmo do modelo, né? Então, é engraçado que a gente tem hoje cliente que às vezes ele viu um carro numa loja, ele liga para o nosso franqueado e fala, viu, eu vi tal carro, vai lá comprar para mim. Ele prefere que a gente vá lá, ele não quer, porque ele confia no nosso... Vai negociar lá para mim. Exatamente. Então, isso tem aumentado cada dia mais. Eu tenho, hoje, o meu foco ali, até por uma questão de governança e tudo mais, eu administro toda a rede. Mas eu tenho cliente que eu atendia, Ivo, no comércio de carro, médicos ali da minha cidade, que ele vai lá, ele quer falar comigo, Márcio, eu vi tal carro, vai lá, compra para mim. Não, tem aqui a pessoa. Tem uma equipe aqui agora. Não, vai lá, compra para mim. Quero você. Não, às vezes ele quer pagar para mim. Eu falei, não, você tem que pagar lá, não pode pagar na conta da empresa aqui. Mas é a confiança que a gente passa ali para o nosso cliente, né? Que legal, que legal. Eu acho que é um mundo assim, né, que a gente vai conviver muito ainda, né? Vai ter muitas mudanças nos próximos anos. Imagina daqui a 20 anos, né? Como é que vai estar a questão do hidrogênio, né? Exato. Que vai ter aí, tem carros que estão já começando a estudar a possibilidade de trabalhar com hidrogênio. Isso.
Então, realmente a matriz energética vai mudar. Total. Né? A tecnologia dentro dos carros vai mudar. Eu estava falando, né, eu estava lá com o Corolla e depois com o Civic, mas hoje o Nivus, que é esse carro que vem da Volkswagen, tem uma tecnologia bem diferente, né, mais rápido. Isso. Ele já se comunica, né, com o CarPlay diferente. Exatamente. Você vê, as coisas evoluíram bastante nos últimos 10 anos. Imagina, e agora, hoje um carro da Tesla, a tecnologia que tem um carro desse, né, uma coisa absurda. Impressionante. O BYD eu não conheço, né, assim, mas possivelmente são telas maiores, você tem um acesso à tecnologia maior, né? Imagina daqui a 10 anos. Não, como que esse mercado vai mudar, como que esse mercado vai evoluir. E eu acho que é importante a gente estar convivendo com isso, prestando atenção, né, na questão do consumo, na questão da emissão, na questão do uso. Com certeza, né, com certeza. Estimular também, eu penso assim, né, por que a gente não tem no Brasil malhas ferroviárias? A gente é muito coisa baseada em combustível fóssil. Falta, com certeza. Mas e assim, vai mudar muito. Nós estamos convivendo em um momento de uma mudança muito significativa, né? Porque se você for parar para analisar o carro a combustão, o tempo que ele existe no mercado, e nós estamos nesse momento passando pelo processo de mudança, né? Então, e lógico, vai sempre, é uma evolução contínua, mas assim, é uma mudança muito importante no qual nós estamos vivenciando, né? Você vê essa discussão que nós tivemos agora. Pô, compro já o elétrico, não compro? Sim. Eu acho que o elétrico tem toda a parte excelente com relação à emissão. O momento de mercado dele é um momento que vai passar, daqui a pouco isso é normal, não é verdade? Então, assim, é uma mudança que os nossos, por exemplo, provavelmente netos, bisnetos vão falar, nossa, o que era o carro? Então, assim, nós passamos por essa etapa aí onde estava lá o combustão se tornando elétrico e tudo mais. Como né? hoje você fala um carro a carburador, aí você fala isso hoje para um menino tem 18 anos e fala assim, o que é carburador? Não sabe. E a gente viveu isso quando era mais jovem, e tinha lá Hoje é difícil achar um mecânico que tem para carburador, porque já nem o cara não é mais o que ele faz. Põe o aparelho lá, tudo mais moderno, né? Tem que ser uma pessoa que já viveu isso há 20, 30 anos atrás para poder regular uma Brasília, um Fusca. Exatamente. Né, um carro, um Opala, né? Esses carros que têm motores, né, com carburador. Carburador. Mas muito bom. Márcio, chegamos aqui, né, no final da nossa entrevista, primeiro, desejo muito sucesso à BMZ, né? Eu acho que é um modelo de negócio inteligente, que vocês continuem crescendo, que bata essa meta aí de 1.000 e que seja isso só mais um degrau no futuro. Desejo sinceramente. E as suas últimas palavras aqui para os nossos ouvintes, né, que acompanham o nosso canal. Bom, muito obrigado por você estar aqui. Eu quero te agradecer, foi ótimo o nosso bate-papo. Eu acho que o principal, minha frase final aqui que eu deixo para todo mundo que empreende, é sempre pensar na sustentabilidade de fato nos 3 pontos. Eu acho que o empreendedorismo ele está relacionado totalmente aos 3 pontos ali da sustentabilidade, que envolve a própria empresa, envolve a questão ambiental e a questão social, as pessoas e tudo mais. Então, tenha a empresa com esses pilares, né? Não deixe de analisar aí os principais pilares, que acho que isso é uma base para um sucesso do negócio e crescimento. Com certeza. Estimular isso é muito importante. Né? E muito bom que você faça isso com o seu grupo assim, transfira sucesso para os franqueados que querem também crescer. Legal. Muito bom, então. Obrigado, então, Márcio. Sucesso para você. E, pessoal, muito obrigado pela audiência, pelo acompanhamento aqui do nosso podcast. E compartilhe esse vídeo, né, com os amigos, né, com pessoas que se importam e que pensam nessa questão toda de sustentabilidade e nesse mundo do carro, que somos todos muito apaixonados e o brasileiro gosta realmente desse produto, desse dispositivo que nos ajuda no dia a dia, que ele possa, né, obviamente, fazer parte da nossa vida também de uma forma inteligente e sustentável. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.